Olá, amores, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui de novo para gravar mais um vídeo sobre Romanos, né, para o Techuvá. E eu quero iniciar esse capítulo. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 3. E eu quero iniciar ele orando com vocês, amém? Então, vamos lá. Paizinho de amor, Pai de cuidado, soberano, Criador de todas as coisas. Obrigada, Papai, por essa oportunidade, Papai, de estarmos aqui aprendendo mais de Ti, Papai. Obrigada pela oportunidade de ler a Tua Palavra, de sermos livres para lermos a Tua Palavra, Senhor, para falarmos contigo, para orar, Senhor, para Te buscar, Senhor, aonde nós estivermos e da maneira, Senhor, como nós podemos, Papai. Obrigada, Senhor, obrigada pela liberdade, obrigada, Senhor, pelo Teu cuidado sobre as nossas vidas, obrigada pelo Teu cuidado sobre a nossa nação, Papai. Senhor, por favor, que a Tua Palavra, Senhor, seja colocada em nós, Senhor, de uma maneira que a gente consiga entender, de uma maneira que a gente consiga praticar, de uma maneira, Senhor, que a gente consiga viver ela, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço e eu já te agradeço pela obra que Tu está fazendo em cada um de nós. Amém? Então, vamos lá, né? Então, começando já ali no capítulo 3, eu quero ler com vocês. Fala assim, o título da minha Bíblia diz assim, a fidelidade de Deus, né? Então, esse capítulo, ele falou muito comigo sobre fé. E eu acho que vai falar com vocês também sobre isso. E eu quero começar lendo o versículo 3, que fala assim, é verdade que alguns deles foram infiéis, porque fala ali que Deus revelou seus oráculos, toda a revelação de Deus foi para os judeus, né? E daí no trecho ele fala assim, é verdade que alguns deles foram infiéis, mas isso significa que Deus será infiel? De maneira nenhuma, Paulo responde, ainda que todos sejam mentirosos, Deus é verdadeiro. Então olha só, ainda que eu seja infiel, Deus não segue o meu padrão. Ele não deixa de ser fiel. Sou eu quem devo seguir o padrão de Deus. Amém? Então, lá pro versículo 5, fala assim, alguém poderia dizer, mas nosso pecado não cumpre um bom propósito, ajudando os outros a verem como Deus é justo? Não é uma injustiça, portanto, Deus nos castigar? Eu achei demais Paulo escrevendo assim, ó, estou seguindo o ponto de vista humano. Gente, quem aqui nunca pensou dessa forma? Nunca agiu dessa forma, né? Porque eu achei, realmente é isso que nós pensamos, é isso que passa na nossa mente, é isso que está no nosso coração, né? Então, como uma forma de justificar o meu erro, né? De justificar o meu pecadinho, porque o pecadão do irmão é muito maior do que o meu pecadinho, né? E como nós sabemos, não existe pecadinho e nem pecadão, né? Existe o pecado. E o que difere, né, disso são as consequências do meu pecadinho ou do meu pecadão, amém? E a gente precisa entender de uma vez por todas, né? Tirar né, da nossa mente, do nosso coração, dos nossos pensamentos, de que Deus ele castiga, né? De que Deus ele está lá sentado no trono, pronto para castigar, né? Pronto para mandar um raio e exterminar, né, a raça humana. Na verdade, não. Ele vai dando muitas oportunidades. Ele vai avisando muito a gente, olha, filho, não vai por esse caminho, filha. Vai por outro caminho. Mas a nossa teimosia, a nossa obstinação em continuar naquilo, ou ainda achar, né, que eu não preciso de Deus, eu consigo fazer, né? Achar que a nossa suficiência, a minha independência dele, isso vai me afastando dele. E ele é cavalheiro, ele não vai forçar um relacionamento, ele quer que nós estejamos prontos para querer estar com ele e não sermos obrigados a estar com ele, senão ele não teria feito, né, aí a nossa escolha, né, o livre-arbítrio. Então, né, por isso
pela nossa obstinação, pela nossa teimosia, por nós querermos ser independentes, autossuficientes, a gente acaba se afastando de Deus. E com isso, a multidão de pecados acaba nos pegando, né? E fazendo com que a gente realmente, cada vez mais que a gente se afasta de Deus, mais o pecado que já está em nós, ele se aproxima, mais que está em nós, ele, né, ganha forças. Amém? Então, isso nos mostra, né? Esse versículo ele mostra bem que são ações de quem ainda não conhece Jesus verdadeiramente, né? Porque quem conhece Jesus verdadeiramente, ele vai mudando, ele vai sendo transformado, né? A gente precisa ter esse encontro real com Jesus para nós conseguirmos fazer isso, porque sozinhos a gente não consegue, sozinhos a gente vai se afastando de Deus. Amém? Então, como diz ali, né? Ninguém é justo, nenhum sequer. Ninguém é sábio, ninguém busca a Deus. Todos se desviaram, todos se tornaram inúteis. Ninguém faz o bem, nenhum sequer. E isso é verdade, né? Então vamos lá, vamos continuar nossa leitura. Lá no verso, hoje eu estou querendo falar o versículo em vez de versículo. Então vamos lá, no verso 19 fala assim: é evidente que a lei se aplica àqueles a quem ela foi entregue, pois o seu propósito é evitar desculpas e mostrar que todo mundo é culpado diante de Deus. A lei simplesmente mostra quanto somos pecadores. Eu quero dar um exemplo para vocês assim, ó. Lá na lei de Moisés, lá peguei, né, dos 10 mandamentos, fala assim: não tenha outros deuses além de mim. O que isso nos mostra? Mostra que o nosso coração, ele já tem uma tendência, ele é inclinado a que nós tenhamos outros deuses, que a gente adore outros deuses. Então Deus colocou na lei que não tenham outros, já nos avisando sobre isso, para nós não termos outros deuses além dele, porque nosso coração é inclinado a isso. Então o que a lei faz? A lei, ela aponta ao pecado, a lei, ela aponta ao erro, né? Assim como falou, ela mostra o quanto nós somos pecadores, o quanto o nosso coração é corrupto. Então esse é o intuito da lei. A lei, ela aponta o nosso pecado. Amém? Mas nos versos seguintes fala como sobre Jesus, e na minha Bíblia fala assim: Cristo tomou sobre si o nosso castigo. E olha só, no verso 22 fala assim: nós somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. E isso se aplica a todos que creem, sem nenhuma distinção. Sem distinção de cor, de raça, de religião. Todos que creem em Jesus são declarados justos. E não por obras, mas é pela fé. Nós precisamos crer que Jesus levou sobre si todo o meu castigo. Amém? Continuando o verso 23. Pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. E continuando. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que Ele derramou, mostrando sua justiça em favor dos que creem. Então, olha só. Lá no Antigo Testamento era sacrificado um cordeiro sem mancha, sem defeitos, né? A expiação pelos pecados era um cordeiro sem mancha, sem defeitos. E todo o sangue dele era derramado. Na nova aliança, Jesus, né? Ele era sem pecado, sem mancha, sem defeito. E nenhum osso dele foi quebrado. E ele se entregou em sacrifício. Todo o sangue dele foi derramado para nossa expiação dos nossos pecados, para cobrir os nossos pecados, o pecado do mundo. Então ele é o sacrifício perfeito. Continuando ali, fala assim: no passado ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos. Antes, né,
com o sacrifício dos cordeiros, com o sacrifício dos animais, ele foi tampando o pecado do povo, mas não era um sacrifício perfeito. No 26 ele fala: pois planejava revelar sua justiça no tempo presente, Jesus. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado, e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Então ele se conteve com o sacrifício dos animais e depois, ele revelou Jesus, que foi o sacrifício perfeito. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Obrigada por ter enviado Jesus, porque aquele castigo que era para mim foi sobre Jesus. Amém? Então, no 27 fala assim: podemos então nos vangloriar de ter feito algo para sermos aceitos por Deus? Não, pois nossa absolvição não vem pela obediência a Deus, mas pela fé. Amém? Então, portanto, somos declarados justos por meio da fé e não pela obediência a Deus. Olha só. No 30 fala assim: existe um só Deus e ele declara justos tanto judeus como gentios, somente pela fé. Então, olha, somente pela fé que nós conseguimos agradar a Deus. Somente se eu tenho fé que eu vou reinar com Cristo, por exemplo, eu vou fazer de tudo para que isso seja concluído, para que isso seja feito. Todos os meus atos, todas as minhas atitudes, tudo vai convergir para isso, porque eu quero reinar com Cristo, Eu tenho fé que eu vou reinar com Cristo, então eu vou fazer de tudo para que isso aconteça. Então, por isso que a palavra fala que sem fé é impossível agradar a Deus, porque a fé é um combustível para eu ser transformado, para eu ser renovada, para eu ser mais parecida com Cristo. Amém? Então, eu quero terminar por aqui, mas eu quero orar para que o Senhor, Ele aumente a nossa fé, para que Ele venha com realmente que esse combustível que esteja, ele esteja em combustão dentro de nós, que a gente não se contente só com um pouquinho de fé, mas que a gente, tenha uma explosão de fé, que o Espírito Santo esteja junto conosco, sempre colocando fogo, para que isso não se acabe, para que não termine, para que não diminua, mas que sim, para que sempre aumente a minha fé, para que eu agrade a Deus em todo o tempo, para que eu tenha plena convicção da minha salvação, porque eu creio em Jesus, porque Ele já fez todo o sacrifício necessário para que eu reine com Ele, para que eu esteja com Ele. Então, que o Senhor, Ele aumente a nossa fé, aumente o nosso desejo por Ele, o nosso desejo pelas Escrituras, o nosso desejo de estar com Ele, pela presença dEle, porque isso é tudo que nós precisamos. O Senhor é tudo que nós precisamos. Amém? Então, Pai, obrigada, Pai, por essa leitura. Obrigada, Senhor, pela clareza em ler a tua palavra. Obrigada, Pai, porque nós temos o Espírito Santo conosco, sempre nos auxiliando, sempre nos ajudando, sempre nos guiando pela mão, Senhor, para essa transformação, para essa renovação. Pai, que os nossos atos, que as nossas atitudes, Senhor, estejam sempre voltadas para o que é reto, para o que te agrada, para o que é a obediência a Ti. Então, Pai, em nome de Jesus, eu oro por mim e eu oro por cada pessoa que está vendo esse vídeo, para que nós estejamos a nossa fé, Senhor, inabalável, para que a nossa fé cresça todos os dias, e que essa palavra, ela entre em nossos corações e que ela frutifique, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Então, estes foram os meus comentários. Eu espero que tenha ajudado vocês, tenha dado clareza. Um grande beijo e até o próximo. Tchau!